Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, olhando agora para o mercado do boi. A gente vai conversar com o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, para entender o que está acontecendo com o mercado. A gente acompanhou aí nos últimos dias uma movimentação positiva no mercado futuro, lá na B3, com altas expressivas aí para os preços praticados nos vencimentos mais tardios, outubro, novembro e dezembro principalmente. Hoje o mercado deu aquela respirada, trabalhando de forma negativa, devolvendo parte dos ganhos, mas novembro, por exemplo, se mantendo aí acima dos R$ 220, 222,70 nesse momento, e o dezembro R$ 226, ou seja, mais de 20 reais, quase R$ 25 acima do preço praticado na semana passada no mercado físico. Tem uma recuperação, portanto, se mostrando aí no mercado futuro, mas ainda não é um movimento consistente de alta, ainda não dá para a gente considerar uma tendência, uma virada de mercado. A gente vai entender tudo isso com o Tiago agora. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica desse mercado. Mercado futuro antecipando um provável movimento do mercado físico aí, Tiago. Mas será que dá para dizer que temos uma possível consolidação de um movimento de alta chegando aí? Ainda não. Olá, boa tarde, amigos. Notícias Agrícolas, satisfação novamente estar aqui junto com vocês, né? Como bem disse, né? Procurando entender um pouquinho o que está acontecendo com o mercado. Mercado esse que deu alguns sustos na gente, né? No último mês, né? Eles Agosto foi realmente terrível, né? teve uma precificação, né? As desvalorizações praticamente diárias, né? Firmes, fortes, né? Desvalorizações. Então, realmente isso trouxe uma apreensão para a cadeia no geral da pecuária, ah, desde, obviamente, do produtor principalmente, né, que sofre, né, com a precificação, né, da desvalorização do seu produto, assim como o cenário de um atacado muito estocado, a China pagando menos pela carne. Então a gente teve um cenário aí de transição, podemos dizer, em agosto muito forte. Agora, olhando aí, né, você mencionou, olhando para frente, como você bem disse, o mercado futuro, ele deu alguns sinais, né, principalmente nos últimos dias, de ontem para hoje, mas né, final da semana, uma possível melhora assim no horizonte, principalmente no final do ano, ultrapassando a barreira, né, dos R$ 220. Então a expectativa assim é na transição, principalmente dezembro, na virada do ano, né, janeiro e fevereiro, uma oferta menor de gado de confinamento, isso daí já desenhado até mesmo nos últimos anos. Então a gente tem realmente um cenário que se torna mais favorável, somado sim sempre a regra do mercado de oferta e demanda, olhando a demanda interna, por mais que venha andando de lado, venha de certa maneira enfraquecida, sempre melhora no final do ano, dá um alento, né? E a expectativa fica por esse período aqui de setembro, outubro, né? Hoje a gente tem um sinal aí de melhora, terminando ontem, né? Hoje já uma precificação mais para baixo, um sinal de melhora aí com atacado, vamos dizer, oferta e demanda mais ajustado, isso daí refletindo, né? Tanto no frigorífico, tanto no produtor, mas realmente fica a apreensão do que esperar, principalmente também para outubro, né? Muita gente fechando o gado em junho, né? Na expectativa de melhora de preço, principalmente em junho melhorando o preço. Então a grande questão também é como que vai estar essa oferta, né? Como que vai estar também a escala da indústria, os contratos da indústria. Tudo isso traz um cenário de um ambiente um pouquinho incerto em termos de preço, né? Ou da firmeza. Será que encontramos ou não o patamar? Então, realmente é ainda um cenário ainda de cautela por parte de comerciantes. Você Tem trouxe, momentos, né, de melhoras, como vamos ter momentos realmente oscilando para baixo. Isso é natural. você trouxe aí para gente como preocupação setembro e outubro, por conta dessa indefinição da oferta, do que vem por aí, certo?
Porque se a gente fizer uma conta bem rápida aqui, né? Ou em junho teve bastante procura por animal de reposição, o preço do boi tinha melhorado em junho, então houve sim um movimento de travar, é, fechar o gado no coxo. Então, se a gente contar uns 90 dias, 95 dias que seja, de um padrão médio de um confinamento, vamos pegar São Paulo, a gente está falando julho, agosto, setembro, né? Final de setembro, né? O começo de junho, 6 de julho, agosto, meio de setembro. Então, assim, é por isso que eu falo, a gente precisa realmente identificar se o produtor ele vai realmente soltar esse animal, se ele vai segurar mais um pouco, se ele vai amargar, né, mais esse custo, ou realmente ele desistiu do confinamento. Tem muitas perguntas a serem respondidas, mas sim, quem entrou no confinamento provavelmente já fez um processo de comercialização desse animal junto à indústria. Então, saber o montante de animal que vai aparecer da segunda quinzena de setembro para frente. Ou Esse é o seja, grande ponto. ou seja, setembro e outubro ainda serão meses do mercado tentando buscar esse equilíbrio entre oferta e demanda e buscar o preço ideal, certo? Perfeito. Tá buscando um patamar ideal de negociação. A gente sabe de novo que primeira quinzena é sempre mais favorável. A gente começa a ter agora os feriados, começa a chegada da primavera, um clima mais amigável, né, para as pessoas saírem de casa, se confraternizarem. Tem todo esse cenário, né? Que talvez nos últimos tempos não tenha sido muito favorável, não tinha motivado muito a turma, mas isso sempre traz realmente um alento, principalmente no começo do mês. Agora, pelo lado da demanda, agora a oferta, realmente a gente tem que ficar atento nesse processo, porque se a gente até pensar mesmo, por mais que as chuvas venham aparecendo em algumas regiões, não tem uma quantidade de pasto tão favorável, né, generalizando, para que o produtor lhe segure esse animal aí, esse período que eu falo, agosto, setembro, que realmente tem muitas regiões com muita seca. Muito bem. Ô, Thiago, mas motivo para isso tem, né? A gente viu a consolidação, a confirmação aí dos números do IBGE hoje, divulgado hoje pela manhã. Estamos com produção recorde de carne. É um número aí, você tocou bem aí na questão. A gente tem os números hoje que deixam, não são mais os preliminares, né? É o fechamento, né, do primeiro semestre, do segundo trimestre desse ano, e mostra que esse primeiro semestre de 2023 foi o ano que a gente produziu mais carne. A gente ultrapassou 4 milhões de toneladas, 4,7 milhões. O último ano, assim, um volume grande tinha sido 2014, 3,96. Então, primeiro ponto que a gente precisa destacar: produzimos mais carne. Abatemos também mais animal, não é o recorde em termos de animais, né? Abatemos 15,7 milhões de cabeças. Esse número ele fica atrás de 2014 também, por exemplo, 16,9 milhões de cabeças. Então esse número ele mostra que assim, a gente voltou a bater mais animal, né? Ficou atrás também em 2019, foi 15,9. Mas então a gente tem aí nesses últimos 4 anos, 20, 21, 22, 23, o ano que a gente mais abateu animal. Ah, Thiago, a gente segurou mais fêmea, a gente investiu mais, sim, perfeito. Houve toda melhora do processo produtivo, que originou mais carcaça para o animal. Então, esse é o cenário. É um cenário de mais produção, mais oferta. Se eu tenho um mercado andando de lado, se eu tenho uma oscilação chinesa nos primeiros meses do ano, principalmente fevereiro, março, abril, né, por causa da vaca louca típica, segurando as compras, precificando mais baixo a carne, né, a tonelada ou o quilograma pago pela nossa carne. Então isso daí tudo reflete na cadeia produtiva. Então a gente tem uma pressão, sim, seja de preço, seja de oferta, que vem do consumidor final e também da classe produtiva. E aí o mercado ele vai estabilizar um novo patamar de preços, um novo patamar de equilíbrio entre oferta e demanda. É interessante você trazendo esses números para a nossa análise, que mostram que, apesar de não ser o recorde em termos de volume de animais abatidos, a gente tem recorde na produção de carne. O que, no final das Perfeito. contas, significa eficiência do plantel, né? Sim, vamos, infelizmente, deixando um pouquinho o preço do lado, né? Mas se a gente olhar em termos de índices produtivos, realmente a gente melhorou.
A gente está num nível de produção muito importante aí na história, né, dado todo o investimento tecnológico. Isso daí é do campo, isso daí é do produtor. Então isso daí, o primeiro ponto, tem que ser louvável. Agora, evidentemente, eu preciso comercializar essa carne. E essa carne realmente não teve um escoamento que a produção cresceu e talvez demandava essa comercialização maior, tanto no mercado interno como no mercado externo. Então, realmente houve esse desequilíbrio de mercado. Mas sim, o nível de produção do Brasil ele vem realmente registrando números importantíssimos, recordes. Então, genética, sanidade, nutrição, manejo, pastagem, tudo isso ajuda a entender um pouquinho esse mercado. Bom, então tá confirmado por que a gente tem toda essa pressão. E é uma oferta que não vai diminuir da noite para o dia, né? A gente vai ainda ter um segundo semestre, talvez bastante, talvez não, com bastante oferta. Resta saber o momento que essa oferta vai chegar no mercado e que tipo de pressão que essa oferta vai fazer sobre os preços, certo, Thiago? A gente tem aí vamos ver, né? A gente vem falando bastante, no mercado ele já sabia da questão da virada do ciclo. Tivemos sim muito investimento, como eu já falei aqui, principalmente em 2021. Tá? 2021 recuou um pouquinho, mas tivemos também bastante investimento. Primeiro semestre inteiro, segundo semestre recuou um pouquinho, por exemplo, a inseminação artificial, venda de sêmen, mas a gente inseminou muita matriz de corte ainda em 22, se a gente comparar com 19 e 20, foi maior 22 do que 20. Então, esse animal ele aparece. O animal inseminado em 22, ele nasce, né? A vaca inseminada vai dar cria em 23, que vai dar o bezerro em 24, a não ser que a gente abateu só vaca prenhe. Pode ser que tenha ocorrido, né? Um volume maior de vaca prenhe abatido, mas ainda assim a gente tem, olhando lá para frente, um cenário de maior oferta e olhando aqui no mercado, vamos dizer, de curto prazo, né? A gente tem todo um cenário que foi motivado por um final de primeiro semestre, de novo, maio, junho, uma expectativa de melhora de cotação. Melhora de cotação, preços baixos do milho, preços mais convidativos da arroba do boi magro, estimulou bastante gente a fechar gado. Né? Tá? Então isso aumenta a oferta tanto no curto prazo como para o ano que vem. É. E daí a gente fica dependente então da demanda, Thiago. A demanda interna. E eu ainda sou talvez um dos últimos aí, mas eu ainda acredito pouquinho que seja, na demanda interna. Eu acho que essa queda de preço coloca de novo o brasileiro no supermercado buscando carne bovina, isso é muito bom, tá? Evidentemente não vai ser isso que vai reverter a tendência de queda de preço ou elevar de novo a patamares acima de R$ 250, né? Mas a demanda interna ela pode dar uma dinâmica diferente do que a gente observou nos últimos 2 anos para o mercado de carne, tá? O mercado externo cada vez mais está claro a tendência, né? A tendência de preços mais baixos, renegociações, o volume ainda continua elevado, se a gente comparar pré-pandemia ou 2019. Então, assim, a gente tem vamos dizer, a gente não pode reclamar das exportações, podemos reclamar dos preços das Uhum. exportações, mas das exportações não. Então, a demanda interna, ela surge aí como um vetor importante aí para o desenvolvimento desse mercado, porque o pouquinho que a gente aumentar a demanda interna, ela realmente, ela consegue impactar diretamente nas cotações do preço do boi gordo. Tá. Bom, vamos só quantificar aqui direitinho os números do IBGE, só para não ficar dúvida, Thiago. Tá? Em termos de volume abatido, fechamos o primeiro semestre com. A gente abateu cerca de 15,7 milhões de cabeças, né? É um montante aí 9,55 para ser preciso, né? Algo em torno de 9 a 10% 10%, né? de animais a mais do que foi registrado no mesmo período do ano passado. No passado, 14,3 milhões de cabeças, né? Então a gente Mas. abateu praticamente mais de 10%, quase Quase 10% a 10%. mais. Mas ainda assim você disse pra gente que não é o recorde. O recorde foi em Não é um recorde. 2014. O recorde, se a gente olhar o recorde aqui vamos pegar nas últimas décadas, né, que isso daí também
não vai se alterar muito. 2014 a gente abateu cerca de 16,9 milhões de cabeças, né? Se a gente Uhum. buscar 2019, foi 15,9 milhões, né, nesse patamar, mas ainda então a gente chegou lá em 2014 praticamente quase 17 milhões de cabeças, né, no primeiro semestre. Então é um número muito elevado de cabeças abatidas que foi o recorde desse mercado aí. Tá? Daí, em termos de produção de carne, o que que esses animais se transformaram? É. Daí sim a gente tem recorde. Aí a gente tem recorde. Olha que interessante, né? Já o ano passado a gente produziu bem, porque a gente falou, ó, vamos lá. Se a gente comparar o ano passado de volume, abatemos quase 10%, 9,5% a mais. Em termos de carne, a gente aumentou 7,6%, entre aspas só, né? Mas a gente atingiu o recorde. O ano passado a gente já tinha batido realmente, não o recorde, mas a gente já tinha produzido muita carne. 3,78 milhões. O recorde até então foi no ano aí de 2014, também 3,96 milhões, né, de toneladas. Hoje o recorde é 2023 com 4,707 milhões. Então 7,6% a mais do que foi produzido ano passado. Pois é. É muita carne, na verdade é muita matéria-prima, é muita carne, enfim, que justifica aí, obviamente, essa pressão. Precisamos de demanda, precisamos de gente consumindo essa carne e tomara que as perspectivas de segundo semestre elas se confirmem. Tomara que a China venha, de fato, melhorar também a sua, não só o seu consumo, porque o consumo tá bom, né, Tiago? O problema é o preço que está sendo pago, né? Obviamente, se a gente olha vamos dizer, o consumo em si, né? Sempre bom. A China, por exemplo, ela compra num mês 130 mil, no outro mês 90, mas mesmo assim ela compra muito próximo de 100 mil toneladas É, praticamente todo mês, né? Acima, abaixo. Isso faz muita diferença, sim. Mas ela já compra um número considerável de carne. Realmente ela está pagando menos. Ela pagou mais porque ela precisava desse animal, ela precisava desse alimento, né? Estabilizou a economia, ainda tem problema de inflação, juros altos, tem a crise interna deles, mas realmente ela chegou a pagar mais e isso se revertia para o frigorífico brasileiro, que revertia no preço do boi gordo. uhum. Hoje realmente o cenário é de uma precificação menor, por mais que ela tenha um volume ainda interessante, né, de compra de carne brasileira, ainda realmente a gente sofre sim com um volume de oferta maior. Então a China melhorar, ela pode melhorar mais um pouco, mas eu acho que há outros países que podem também ajudar nesse processo, né? Então também a abertura de outros países, assim como a melhora no mercado doméstico, eu acho que isso é fundamental para o nosso mercado. Boa. Tiago, tem uma pergunta aqui do Ah, Homero Rodrigues. Boa tarde, amigos. Não seria a hora de investir na atividade de cria, aguentando o tranco agora para colher os frutos da próxima virada de ciclo para cima? é legal a pergunta Homero. do Homero. Obrigado pela pergunta, Homero. Aí ele vai estender a entrevista aqui por mais alguns minutos, porque assim eu acho que é um ponto importante. Sempre que o mercado está ruim, obviamente, você colocar dinheiro, muitas vezes a gente não tem dinheiro, mas se a gente notar, o que pode acontecer nesse mercado, quando o mercado está ruim? A turma não vai investir. E não investindo, por exemplo, vamos pensar na cria, fazendo uma inseminação artificial em tempo fixo, que seja uma inseminação artificial. Eu vou para a monta natural, Thiago, que é a estação de reprodução agora, no final do ano. Uhum. Eu não colocando realmente, vamos lá, mas que monta natural? É um touro PO mesmo, que vai encobrir o número de vacas maior, ou o touro do rebanho, né? O macho lá do rebanho. Então, assim, essa mudança de classificação, não que IATF é melhor que monta natural, assim por diante, mas eu tenho que ter uma monta natural realmente com um touro de qualidade. A tendência é que a taxa de prens nossa caia. E as vacas vazias, que a gente realmente não vai, a gente vai ter na virada desse ciclo, a gente vai colocar no mercado no ano que vem, na saída da safra. Tá? Então, a gente já tem mais um impacto de falta bezerro. Então, indo na pergunta do Homero, acho que é válido, sim, a colocação dele. Eu acho que é o momento de investir em cria, sim. Ou pelo menos melhorar a vacada.
Tá? Ou investir esse ano, ou vender vaca adulta, comprar vaca jovem, preparar ela para inseminar para o ano que vem, mas já começar produzindo esse ano que vem, para produzir um bezerro para 2025, 2026. Eu acho que essa que tem que ser a tônica do pecuarista. Mas puxa vida, Thiago, estou sem dinheiro, estou com margem apertada. Esse é o grande problema. Aquele pecuarista que está com a corda no pescoço. Realmente eu preciso ter caixa para fazer investimento e eu preciso melhorar os fatores de produção. Mas sim, é um momento interessante de se fazer cria, principalmente pensando na virada do ciclo. No ciclo em baixa é o momento de investimento. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudar a gente a entender um pouco do mercado e, obviamente, explicar com números aí, né, o que está acontecendo, por que essa pressão existe e trazer as expectativas aí para um segundo semestre talvez diferente. Vamos torcer para que pelo menos a pressão diminua, né, Tiago? A pressão foi muito grande nesse último mês, principalmente em agosto, e já vinha de uma queda muito forte das cotações desde o início do ano. Isso, de fato, assustou bastante o pecuarista nesse momento que aparentemente perdeu margem, perdeu rentabilidade e está pouco disposto a fazer investimentos, né, Tiago? Sim, sim, e eu acho que é válido a gente sempre olhar para trás, o retrovisor. A gente tem uma quebra em abril do ano passado, a gente tem uma quebra em agosto do ano passado, a gente tem uma quebra também em abril, maio desse ano, agosto desse ano. É importante o pecuarista, além de todo o cenário de demanda enfraquecida, maior oferta esse ano, maior produção de carne esse ano, questão da vaca louca, tá? Questão externa, a China pagando menos, tem todos os outros fatores, nunca são apenas um fator que vai impactar o mercado. Mas é importante o pecuarista olhar, sim, para esses movimentos e identificar, sempre no curto prazo, como que o mercado vem se comportando, como que age realmente os agentes compradores, os vendedores, que isso vai trazer também uma realidade diferente para a negociação. Então, de novo, é um momento de transição, é um momento que a gente vem sim de um ciclo de baixa, né? Mas com uma expectativa principalmente na virada do ano, né? Final do ano, começo do 2024, alguns preços menores, melhores pelo menos aí até abril do ano que vem. Muito bom. Tiago, abraço, meu amigo. Volte sempre. Que é isso, eu que agradeço de novo o convite, é sempre bom estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos, um bom feriado, né? Mas evidentemente para o nosso setor a gente trabalha todo dia, então abraço e bom trabalho para todos, né? Que a gente precisa realmente fazer esse país crescer. É Forte isso abraço a aí. todos. O agro não para, né, Tiago? Vamos em Não frente. para. Agradeço também ao Homero Rodrigues, participou aqui com a gente. Obrigado, Homero, pela pergunta. Lembrando que todos vocês que estão conosco aqui pelo YouTube podem participar através do nosso chat, mandar sua pergunta, interagir aqui com os nossos especialistas convidados, tá certo? Não se esqueçam de fazer a inscrição no canal, não se esqueçam de deixar o seu like, o joinha ali pra gente. Isso é muito bom, isso é muito importante, ajuda a gente a crescer e a divulgar mais as nossas entrevistas, os nossos especialistas aí para todo o Brasil. Bom, rapidinho os preços lá na Bolsa de Chicago. Desculpa, Bolsa de Chicago nada. Bolsa de Chicago é para os grãos. A gente está falando da B3, Mercado Futuro, aqui em São Paulo. Vamos ver? Setembro, R$ 208,50, como eu disse, perdendo, devolvendo um pouquinho, mas devolvendo só uma partezinha dos ganhos dos últimos dias, 0,38%. Outubro, R$ 213,10, caindo 0,54%. Novembro, R$ 222,10, caindo 0,67%. E olha o dezembro, R$ 226,00, uma queda de 0,44%. Indicador CPEA também subiu um pouquinho, 0,9%, a R$ 201,00. Voltou, portanto, a trabalhar acima daqueles R$ 200,00 que tinha sido um balizador aí de preços. Esses são os números do mercado do boi gordo. A gente fica por aqui. Na sequência, tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.
Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.